O Jornal da Globo dá sequência hoje à série de entrevistas com os candidatos à presidência da República com as melhores pontuações na última pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira passada. A ordem dessas entrevistas foi determinada em sorteio com a presença de representantes dos partidos. Ontem esteve aqui Ciro Gomes, do PDT. Hoje é a vez de Geraldo Alckmin, do PSDB. Amanhã, Fernando Haddad, do PT, e na sexta-feira, Marina Silva, da Rede. A pedido dos candidatos, por razões de agenda, não vai ter entrevista na quinta-feira. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, não participará neste momento, porque continua hospitalizado, se recuperando do atentado que sofreu no dia 6 de setembro. Com a concordância dos candidatos, essas entrevistas serão gravadas, terão duração de 30 minutos e serão exibidas na íntegra, sem qualquer tipo de edição. A gente vai ver então agora a entrevista com Geraldo Alckmin, gravada agora há pouco. Boa noite, candidato. Bem-vindo ao Jornal da Globo. A nossa entrevista tem 30 minutos que começam a ser contados a partir de agora. Eu queria começar falando de reforma da Previdência, que é a mais relacionada à questão do reequilíbrio das contas públicas, que o senhor trata como prioridade. O seu programa não é específico, é vago a respeito da reforma. Uma das versões do texto que estão disponíveis fala que o senhor considera a reforma fundamental para que o governo possa servir melhor os brasileiros. Essa frase não significa muito, não esclarece muito, o senhor concorda? Olha, Renata, quero cumprimentá-la, cumprimentar todos os telespectadores do Jornal da Globo, dizer que eu pretendo, logo no comecinho do ano, aproveitando a força aí da eleição, fazer 4 reformas. Reforma política, tributária, previdenciária e reforma de Estado, diminuir o tamanho do Estado. E eu já fiz aqui em São Paulo como governador do Estado no primeiro ano. Então, em 2011, já mandei a lei para a Assembleia. Então, aqui no Estado de São Paulo, os novos funcionários, todos, eles se aposentam igual o INSS, teto de R$ 5.600. A partir daí, a Previdência complementar. A reforma da Previdência tem 2 objetivos que eu defendo. O primeiro objetivo é justiça, ou seja, um regime geral de previdência que não faça uma distinção como hoje, que o trabalhador da agricultura, do comércio, da indústria, dos serviços tem R$ 1.400 de aposentadoria, de média, e o setor público chega a R$ 37 mil. Então, ter um regime só de previdência com as mesmas regras. Esse é o primeiro objetivo. O segundo é de déficit, porque o sistema tem que ter rigidez do ponto de vista atuarial. Então, pretendo fazer rápido, fiz em São Paulo. A pergunta é, mas o Congresso aprova? Aprova, porque a gente tem que explicar que o modelo atual, ele tem privilégios. Ele tem benefício de R$ 37 mil pago pelo pobre. O senhor tem dito que tem essa ideia de unificar os regimes previdenciários, igualando as regras do setor privado com as do setor público, acabando assim com os chamados privilégios dos servidores. Mas o governo do Michel Temer tentou, de início, uma reforma exatamente nesse perfil e não conseguiu. Por que o governo do senhor conseguiria? Por 2 razões, Renata. Primeiro, início de governo. É muito difícil você fazer uma mudança constitucional no último ano de governo. Segundo, falta de voto. O governo do presidente Temer não tem a legitimidade do voto. Então, o novo governo tem que aproveitar e agir rápido. Nos primeiros 6 meses, recuperar confiança para o Brasil voltar a crescer. Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política e reforma de Estado. O presidente Kennedy dizia que a mudança é a lei da vida. As coisas andam muito depressa. Eu acredito que dá para aprovar rápido. Mas como essa é uma mudança que diz respeito à vida das pessoas muito de perto, eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade para esclarecer o que pensa sobre 2 pontos específicos. Qual deve ser, no seu entender, a idade mínima para aposentadoria? Olha, 3 coisas são importantes, Renata. Primeiro, quem já é aposentado não tem nenhum problema, nada. Pelo contrário, eu vou manter a vinculação ao salário mínimo para o piso, não vou desvincular, não há hipótese, vou manter a vinculação do salário mínimo para o piso e o salário mínimo vai ter ganhos reais acima da inflação. Segundo, quem tiver já com tempo próximo de aposentar, também não muda nada.
Para os que estão longe da aposentadoria, você faz uma mudança gradual. Você vai fazendo uma mudança gradual. Acho que é perfeitamente explicável. Não vamos reduzir, eu sei que tem candidato aí querendo reduzir o teto de 5.600 para 4.000, nós não vamos fazer isso. Vamos manter o teto lá nos R$ 5.600 e sempre sendo corrigido. Agora, o que nós vamos agir firme são nos privilégios que são pagos pelo trabalhador de menor renda, através dos impostos indiretos. É fácil o telespectador entender. Trabalhador da iniciativa privada, aposentadoria média, R$ 1.400. Do Executivo Federal, R$ 7.000. Do Judiciário, 16, do Legislativo, R$ 27.000 de média. Queria não me estender demais nesse assunto, mas tentar ainda uma vez ouvir do senhor. Idade mínima para aposentadoria? Idade mínima nós vamos definir nesse debate. Claro, tempo de contribuição? Claro que precisa. Tempo de contribuição. Eu fui relator da Lei de Benefício da Previdência. Você tem que ter um tempo de contribuição, 20 anos, enfim. Agora, para os benefícios que não são previstos, aí não, morte, acidente que o incapacite, aí não tem que ter tempo de contribuição. Mas para aposentadoria por idade ou para aposentadoria por tempo de serviço, claro que precisa ter tempo de contribuição. Vamos passar então para a educação, falando primeiro de resultados do seu governo para chegar no seu programa. O senhor costuma lembrar que entre 2006 e 2015, a média de São Paulo no PISA, aquela avaliação internacional de alunos, subiu acima da média nacional. Certo. Isso é verdade, mas também é verdade que nos últimos 3 anos, que são os últimos anos do seu governo, a média de São Paulo caiu mais do que a média nacional. O senhor não acha que isso é um indicativo claro de piora numa área essencial? Olha, Renata, nós tivemos um aumento nesse período no PISA, que é a educação básica, que mede a educação básica, o Brasil cresceu 11 pontos. São Paulo cresceu 22 pontos, o dobro do Brasil, e já tinha uma média alta. Nós crescemos no último IDEB, no primeiro ciclo, e crescemos no segundo ciclo. No ensino, melhorou no primeiro ciclo, melhorou no segundo ciclo. No ensino médio, caiu 0,1. Caiu 0,1. Agora, o que eu me queixei e acho que tenho razão? Nós estamos aumentando muito o número de alunos para as ETECs, para ele poder sair com 2 diplomas. Ele sai com o diploma do ensino médio e ele sai com o diploma do ensino técnico. Estamos estimulando, ele faz tempo integral, um período ensino médio, o outro técnico. Esses são os melhores alunos, porque eles têm que fazer vestibulinho. Para poder entrar na ETEC, ele tem que fazer vestibulinho. Esses todos não foram computados no Enem. Então, os melhores alunos da nossa rede ficaram fora do Enem. Pois é, mas só para fazer uma ponderação, o Ministério da Educação alega que não poderia incluir as ETECs porque criaria um problema na série histórica, nos comparativos. E o senhor sempre fala das ETECs também. Eu acho que é importante fazer a ponderação de que os alunos podem performar melhor, mas eles não são representativos do conjunto da rede, porque as ETECs atingem o que hoje? Perto de 15% dos alunos do ensino médio. Mais, né? Hoje já está chegando aí a perto de 80 mil alunos que fazem o ensino médio no Centro Paula Souza. Aliás, eu acho até um equívoco do MEC, do INEP, porque você, de um lado, na reforma do ensino médio, você estimula o aluno a fazer o técnico e conseguir um bom emprego e se inserir no mercado de trabalho. E, de outro lado, você não deixa ele ser avaliado. Como São Paulo tem a maior rede de ensino médio com o técnico, acaba sendo prejudicado. Mas eu queria destacar o seguinte, nós temos, São Paulo, a melhor rede de ensino técnico e tecnológico da América Latina, maior e melhor rede. As 3 melhores universidades do país e entre as melhores do mundo. Criei uma 4ª universidade, que é a Univesp, ensino à distância, inclusive com engenharia de computação e engenharia de produção. Investimos no ensino infantil. O Estado investia muito pouquinho. Nós investimos quase R$1 bilhão no ensino infantil. E vou priorizar, Renata, quero ser o presidente da primeira infância, que é o mais importante, é a base, é a criança.
da educação infantil. Eu sinto que o senhor está apresentando aqui uma série de indicadores que dizem respeito ao conjunto do período em que o senhor foi governador, o que é compreensível. Mas eu acho importante a gente analisar também alguns dados mais recentes, e esses dados são mais preocupantes, candidato. Olha só, na última prova do PISA, a última, a mais recente, São Paulo não ficou entre os 5 melhores estados em nenhuma das disciplinas. E ele é o estado não só mais rico, mas com mais recursos aí, como o senhor mesmo está dizendo. Se a gente sair do PISA e vier para o IDEB, o nosso próprio indicador, São Paulo perdeu a liderança nas 2 etapas do ensino fundamental e no ensino médio. O senhor não acha que, em relação aos resultados mais recentes, pelo menos, cabe alguma autocrítica? Sempre pode melhorar, sempre pode melhorar. Agora, o que é importante destacar? São Paulo melhorou no primeiro ciclo, do 1º ao 5º ano, melhorou no 2º ciclo, tudo cresceu. Caiu 0,1 no médio. E nós fizemos um reparo. Olha, cada vez está tendo mais alunos, são os melhores alunos que não estão sendo avaliados, equivocadamente. Aliás, estava até na resolução do MEC, que era para avaliar os alunos que também fazem o ensino técnico. Mas eu queria destacar o seguinte: o que nós precisamos investir para valer? É na educação infantil. Porque o aluno que faz a pré-escola, hoje tem 440 mil crianças sem vaga no Brasil. Então, das 400, eu pretendo zerar nenhuma criança fora da EMEI, da pré-escola. A criança que faz a pré-escola, 4 e 5 anos de idade, ela vai entrar no 1º ano do ensino fundamental praticamente alfabetizada. Ela vai entrar praticamente alfabetizada. Um outro dado importante, Renata, que precisa o telespectador entender. O Brasil, de cada 100 alunos que entram no ensino médio, só 59 se formam. 41% abandonam o ensino médio. São Paulo é o primeiro do Brasil. 72,5% conclui o ensino médio. Nós temos a menor evasão escolar do Brasil. E fico feliz que os outros estados também melhoraram. É bom isso, é uma disputa boa. Vamos passar para a segurança, que é um outro ponto importante e de muito interesse do eleitor. O senhor diz no seu programa que pretende criar uma Agência Nacional de Inteligência e uma Guarda Nacional. Em que o senhor acha que um novo órgão e uma nova Força Federal podem contribuir para resolver o problema da violência de um país que tem mais de 60 mil mortes violentas por ano? Então, primeiro, Renata, nós já fizemos isso. Então, São Paulo tinha 13 mil assassinatos por ano. Nós reduzimos o ano passado para 3.503. São 10 mil vidas salvas por ano. 10 mil vidas salvas por ano. O Brasil teve, ano passado, um triste recorde, 63 mil assassinatos. O que está por trás de tudo isso? Tráfico de drogas, tráfico de armas. Por onde entram essas drogas? Nós não produzimos cocaína, nós produzimos laranja, café, soja, milho, está entrando pelas fronteiras e armamento pesado. Então, o nosso problema é de fronteira. Não é simples, porque são 17 mil quilômetros de fronteira seca. Eu conversei com as Forças Armadas, o general Vilas Boas. Você tem um sistema de tecnologia, chama CISFRON e na Amazônia CIPAM. Então, nós vamos, tecnologia, mais rapidamente ampliar o controle das fronteiras com tecnologia. Gestão, não é criar órgão novo, é integrar a inteligência e a informação das Forças Armadas, da Polícia Federal, da ABIN, da Polícia Rodoviária Federal e dos estados. Integrar essas informações e inteligência. E, finalmente, a Guarda Nacional. Por quê? Hoje, você tem uma Força Nacional. O que é a Força Nacional? Você empresta o PM de um estado para atuar em outro. Então, você tira 500 policiais militares de São Paulo, tira 400 do Paraná. Faz falta. E o policial militar vai trabalhar num estado que ele não conhece. Então, eu pretendo ter, sim, uma Guarda Nacional com os conscritos das Forças Armadas, aqueles que estão saindo, para poder ter uma força permanente, cada brigada com 5 mil homens e mulheres. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor mencionou a redução dos homicídios, é uma tecla que o senhor bate muito e, de fato, ela aconteceu no seu governo. E o senhor também costuma dizer que ela resulta de anos de esforço em equipar a polícia, em inteligência e tudo mais. Quando a gente vê a situação fiscal do país
e o grau de engessamento dos recursos federais, o senhor não considera inviável reproduzir no plano nacional o mesmo modelo que o senhor seguiu na segurança pública em São Paulo? Renata, é importante a sua pergunta, porque exatamente o que nós fizemos foi o ajuste fiscal. Por que São Paulo fez ajuste fiscal, não aumentou um imposto e teve superávit o ano passado de 5,3 bilhões e o governo federal tem um déficit vergonhoso? O ano que vem já está previsto, né, LDO de 139 bilhões. O que está faltando é governo. Quem apaga a luz é quem paga a conta. O presidente da República tem que liderar o corte de gastos, vender avião, helicóptero, fechar ministério, reduzir pessoal, privatizar empresas, 146 empresas estatais. Eu vou fazer o ajuste. O que é um bom ajuste fiscal? Você deixa de ter déficit e recupera a capacidade de investimento. Aperta o cinto de um lado e investe no que interessa, que é melhorar a segurança, salvar vidas. Vou pegar 150 cidades mais perigosas, com maior indicador de assassinatos e criminalidade. E vou fazer uma força-tarefa, já em janeiro do ano que vem, nessas 150 cidades. Vamos para a reforma política, que também está no seu programa e é que o senhor sempre disse que gostaria de fazer primeiro. No documento que o senhor entregou ao TSE, junto com o pedido de registro da sua candidatura, o senhor disse que pretende reduzir o número de partidos no Congresso. Daí eu lhe pergunto, não tem uma contradição? O senhor busca um grande número de partidos para formar uma aliança para se eleger e, uma vez na presidência, o senhor vai pedir a esses partidos que votem numa reforma que vai acabar por reduzi-los. Quais dos 9 partidos da sua coligação o senhor acha que podem desaparecer, candidato? Renata, nós fizemos uma coligação para mudar o Brasil, porque você não vai mudar isolado. Então, a coligação que eu fiz é olhando para o futuro, para fazer a reforma política, a reforma da Previdência, tributária, a reforma de Estado, e eu defendo todo dia. Então, todo mundo sabe o que eu penso. Eu acredito, sim, ninguém vota contra o povo. Eu pretendo fazer um governo muito perto da população, explicando, olha, não dá... Nós já vimos várias votações recentes contra o povo, hein, candidato? Então, mas nós vamos... Mas falta liderança, falta liderança. O presidente da República que for eleito, ele vai ter mais de 55 milhões de votos. É muita força. Se ele tiver convicção do que precisa ser feito, eu quero ser presidente para mudar. Pode ter 35 partidos no Brasil, não tem 35 ideologias. Não existe isso. Só 9 estão na sua coligação, mas vamos adiante. Olha lá. É o meu e mais 7, são 8. Vamos lá. Mas nós vamos reduzir. Aliás, deixa eu te dar uma boa notícia. Só com a proibição da coligação proporcional, que já foi votada e vai valer na próxima eleição municipal, já vai reduzir para metade. Mas acho que tem que reduzir muito mais. Tá. Eu queria dizer o seguinte, até aqui, a sua campanha eleitoral teve 32 programas na televisão e no rádio e mais de 230 comerciais. Isso significa 40 vezes o tempo de exposição do candidato que está liderando as pesquisas. Desde que o horário eleitoral começou, a sua situação nas pesquisas é de praticamente estagnação. A que o senhor atribui isso? Olha, Renata, eu vou para o segundo turno. Por quê? Eu até anotei aqui, olha. Se pegar a eleição que eu fui candidato a presidente da República, não há 20 dias, há 12 dias, isso é o Datafolha, que é um órgão seríssimo, há 12 dias da eleição, a diferença minha para o Lula era 24 pontos na pesquisa. A hora que abriu a urna, era 7 pontos. 7. Era 24, foi 7. A diferença é de 17 pontos em 12 dias. Nós não estamos há 12 dias, nós estamos há quase 20 dias. O que eu vejo aí? Eu acho que eu até respeito pessoas que estão votando, intenção de voto no Bolsonaro. Uma parte do eleitor que está ali com o Bolsonaro, ele está com medo do PT. Então, ele acha que o Bolsonaro vai ganhar, é o que pode ganhar a eleição do PT. E é o contrário. O Bolsonaro é um passaporte para a volta do PT. Porque no segundo turno, no primeiro turno tem 13 candidatos, eu escolho um. No segundo turno ficam 2, é rejeição. Eu não quero esse, voto no outro. O Bolsonaro tem a maior rejeição.
eu tenho das menores. Então, eu acredito que a última onda, que é a onda que vale, nós vamos chegar lá para mudar o Brasil. Então, a política a gente precisa ter coragem, não ser fraco, ter confiança e trabalhar. Acho que nós estamos preparados para mudar o Brasil. Então vamos fazer um pouco uma análise do momento atual. O senhor se referiu aos partidos do Centrão com os quais o senhor fechou aliança e está dizendo também que vai para o segundo turno. E o que a gente está vendo é que em todo o país, lideranças aí do chamado Centrão, que estão formalmente coligadas com o senhor, estão trocando a sua candidatura por outras em que eles estão enxergando mais perspectiva nas pesquisas. O senhor se aliou, eu lembro que quando o senhor se aliou a essas siglas, várias delas implicadas no Petrolão e em outros escândalos, o senhor disse que não estava se aliando só por causa do tempo de TV, mas porque o senhor queria um apoio político sólido e lá na frente governabilidade. Olhando a sua situação de agora e o movimento que esses políticos estão fazendo, o senhor acha que valeu a pena? Renata, a nossa aliança, a minha aliança, é que todo mundo quis fazer. Todo mundo quis fazer, mas não... que outros não quiseram fazer. Eu estou lhe perguntando, à luz de hoje, se valeu a pena. Valeu porque eu quero ganhar a eleição e governar bem. Eu não quero, é mentira quem disser que vai mudar o Brasil e não tiver aliança. Isso é conversa fiada, é mentira. Eu quero ganhar e fazer um grande governo. Agora, a eleição não é só para presidente. O Brasil é uma federação. Então, você tem senador de um partido que me apoia, mas que no estado dele, ele está coligado com o PT. Isso é uma realidade, como também então, deixa eu lhe mostrar, vale vice-versa. Deixa eu lhe mostrar uma outra fotografia do momento que eu acho que ela também merece atenção. Vamos falar de quem conhece o senhor, dos paulistas. O senhor governou São Paulo por mais tempo do que qualquer outra pessoa. 4 anos atrás, o senhor se reelegeu em primeiro turno. 2 anos atrás, o seu partido e partidos coligados conquistaram praticamente todas as prefeituras do estado. A oposição fez 1 dúzia de prefeituras naquela eleição. E agora o senhor está numa situação em que o senhor não lidera no seu próprio estado e em que 1 em cada 5 eleitores de São Paulo manifesta a intenção de votar no senhor. Isso não é um indicativo claro de rejeição ao senhor, ao seu governo, ao seu partido? Não é um indicativo claro? Renata, primeiro em relação aos partidos. Todos os partidos estão fragilizados, todos, inclusive o meu. Eu reconheço, todos estão fragilizados. Em termos de rejeição, eu tenho das rejeições, das menores rejeições. A gente fica muito impactado com pesquisa eleitoral, mas as últimas eleições todas mostram que a decisão do voto, ela é cada vez mais perto do dia da eleição. A pesquisa de 4 dias antes da eleição é uma, de 3 dias antes é outra, de 2 e no dia às vezes muda 9%. Então eu tenho confiança, serenidade, acho que nós estamos preparados para fazer um grande governo. Fico preocupado de ver o Brasil ir para os extremos. Eu acho que isso pode ser muito ruim para o país, porque a situação... Ninguém está convidando ninguém para um banquete. Quem ganhar a eleição é subir a rampa em dia de chuva com lata d'água na cabeça. Não é fácil. Vai ter que enfrentar a corporação, fazer um ajuste rápido. Olha a Venezuela, como é que está? O país mais rico, rei do petróleo. Olha a Argentina, que não fez um ajuste rápido, a moeda derretendo, a inflação pode chegar a 40%. Então, eu tenho responsabilidade. Eu vou continuar falando a verdade, com serenidade, com firmeza, e acho que nós temos condição de chegar no segundo turno, se chegar a ganhar a eleição, e o principal, pôr o Brasil para crescer, que é o que interessa, emprego, renda, melhorar a vida da população. Eu tenho um tópico importante ainda com o senhor, que é o tópico da corrupção. Vou começar por eventos recentes. Na semana passada, 2 governadores do PSDB foram alvo de operações. Beto Richa, do Paraná, que já não é mais governador, Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul. Dias antes, o Ministério Público denunciou o senhor com base nas delações do Odebrecht. E se a gente passa para um histórico mais antigo, a gente inclui casos de irregularidades ligadas ao Rodoanel, ao metrô, aos trens, tudo isso e mais o caso Aécio Neves, né, candidato? O senhor, olhando todo esse passivo, o senhor não subestimou o efeito que tudo isso teria sobre as suas chances eleitorais este ano? Renata, há uma tendência de jogar todo mundo na vala comum. A política, ninguém presta, é tudo muito ruim. Isso é um desserviço à vida pública brasileira.
porque não tem nenhum lugar do mundo que melhorou o padrão de vida, a renda, a vida das pessoas, que não foi pela política. Eu não sou ficha limpa, eu sou vida limpa, muito mais do que ficha limpa. Eu moro no mesmo apartamento há 30 anos, abri mão de aposentadoria de deputado estadual, de deputado federal. A única coisa que eu herdei do meu pai foi vida pessoal modesta. Todo mundo tem que responder e todo mundo está subordinado à lei. Não passamos a mão na cabeça de ninguém. A lei vale para todo mundo, transparência absoluta, vida pública é pública. Preste contas e se explique. A única observação que eu fiz, neste caso, de um promotor, foi que já tinha uma decisão do Ministério Público Federal, que não tinha nada a ver com improbidade administrativa, uma delação mentirosa, já tinha decisão do STJ e um promotor, há 20 dias da eleição, entra com uma ação e ainda convoca os colegas para fazer coletiva. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta que tem menos a ver com investigação policial, com casos judiciais. Cada um desses vai ter o seu trâmite. Como o senhor mesmo disse, o que tiver que ser punido será punido, com sorte e tudo mais. Eu estou falando com o senhor de avaliação política, candidato. O senhor acha que se o PSDB tivesse feito algum tipo de depuração, se tivesse descartado os seus implicados em corrupção de uma maneira clara e rápida, se tivesse feito alguma autocrítica, o senhor acha que o senhor estaria numa situação melhor diante do eleitor hoje? Renata, crítica é sempre bom. Eu até ouvi o Tasso fazer uma autocrítica ao PSDB e gostei. Eu sou de Santo Agostinho. Prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me adulam porque me corrompem. Então, não tem nenhum problema, acho que todos os partidos estão fragilizados. Agora, por que eu virei presidente do PSDB? Porque o Aécio saiu. Então, o PSDB tirou, vai dizer, não, ele que pediu para sair. Não, ele não pediu para sair, ele saiu porque sabia que tinha que sair. Ele deixou a presidência do partido e não foi nem julgado. Deixou a presidência do partido em relação aos dois governadores, o Azambuja e o Beto Richa. Eles vão explicar. Cada um tem que cumprir a sua tarefa. O que a sociedade quer? Que se investigue, se apure, quem é culpado pague por isso, quem não é seja inocentado. Nosso tempo está quase acabando. Eu vou defender, Renato, uma outra coisa. Inversão do ônus da prova, modelo americano. Quem enriquecer, quem tiver um patrimônio que não possa comprovar a origem, tem perdimento. Pode ser senador, deputado, governador, presidente, prefeito, agente público. Vou inverter. Eu vou fortalecer os órgãos de fiscalização, Ministério Público, Polícia Federal. Vou colocar no Código Penal a tipificação do crime de improbidade e vou inverter o ônus da prova. Você, agente público, pode ser eleito ou não eleito, não comprovou a origem do seu patrimônio, confiscado. Perdimento do patrimônio. Nós vamos ser absolutamente duros. Deixa eu só aproveitar que o senhor mencionou a entrevista do seu correligionário, o senador Tasso Gereissati, para lhe fazer a seguinte pergunta. Nessa entrevista, ele diz que o PSDB cometeu uma série de erros memoráveis e lista 3 principais. Ter questionado a vitória de Dilma Rousseff em 2014, ter votado contra medidas básicas de boa gestão da economia apenas porque estava na oposição e, finalmente, ter entrado no governo Temer. O senhor concorda que foram 3 erros? Olha, a primeira, em relação a ter questionado na justiça, eu não sou dessa coisa de judicializar. Eu não sou muito disso, de tudo judicializa. Eu acho que o Brasil já tem 100 milhões de processos. Agora, se você tem uma denúncia, precisa fazê-lo. Como é que se você tem conhecimento e não o faz, não é possível. Em relação às votações do partido, o PSDB tem votado coerentemente, independente de quem esteja no governo. Eu acho que ele está, só para fazer uma ressalva, eu acho que ele estava se referindo ao período enquanto o PSDB ainda estava na oposição durante o governo Dilma. Mas eu não me lembro de uma proposta da Dilma de interesse do país que a gente não tenha votado. Embora é dever do PT, que é governo, se viabilizar. Na realidade, nós não podemos querer culpar o PSDB, né, pelo desastre de 13 milhões de desempregados, o desarranjo das contas públicas e a irresponsabilidade. O PT é um partido sem limite, totalmente sem limite.
Em relação à terceira era que ele falou... A terceira era ter ingressado no governo Temer. Bom, estou de acordo com ele. Se dependesse de mim, não tinha entrado. Quando houve a reunião do PSDB, eu fui contra. Falei, olha, não é nosso... Nós estamos há 16 anos fora do governo. Querer responsabilizar o PSDB, 16 anos nós estamos fora do governo federal. Agora que, se Deus quiser, nós vamos voltar o ano que vem. Chamei os melhores economistas brasileiros, persuadidas, Zé Roberto Mendonça de Barros, Edmar Baixa, para a gente fazer um grande programa. O problema do Brasil é falta de confiança. O investidor não investe porque não confia. O consumidor também não confia. Nós vamos recuperar a confiança, fazer as reformas. O Brasil não vai mudar sem as reformas. Fazê-la rapidamente e o Brasil vai voltar a crescer. Tenho absoluta convicção disso. Candidato, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer a sua presença no Jornal da Globo. Boa noite. Muito obrigado, Renata. Amanhã a entrevista é com o candidato Fernando Haddad, do PT.